Olá, o plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma tributária, o IBS, o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. Também aprovou o projeto que isenta de impostos os medicamentos de até R$ 3.000 comprados pela internet. Outro projeto aprovado dá aos produtores de cana-de-açúcar participação na venda de créditos de carbono pelas usinas de etanol. Mas teve também mais recursos para recuperar escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e a previsão de check-up anual para as mulheres na rede pública de saúde. Vamos começar com a reforma tributária. A Câmara concluiu a votação do projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma, que é a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O projeto foi aprovado depois de um acordo que envolveu mudanças no texto, como a retirada da tributação dos planos de previdência privada, PGBL e VGBL. O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, excluiu o trecho que previa a incidência do imposto sobre doações e heranças dessas aplicações. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, um imposto federal, e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. O texto principal do projeto que regulamenta o IBS foi aprovado em julho, mas faltavam ser votados destaques que podiam alterar a proposta. Um deles, apresentado pelo PSOL, criava o imposto sobre grandes fortunas para proprietários de bens com valor superior a R$ 10 milhões. O destaque foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o tributo faria os milionários mandarem seus dinheiro para fora do país. O que eles fazem em todas as experiências de todos os países, a exemplo, França, Noruega, os milionários retiram o dinheiro do país. E aí, ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Os multimilionários, eles investem na cidade, eles empreendem, eles contratam, eles giram a economia, aumentam a arrecadação para quem gosta dela. O imposto sobre grandes fortunas foi defendido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil de mais de 70 bilhões. O projeto que regulamenta o imposto sobre bens e serviços foi enviado para análise do Senado. Outra proposta que também foi enviada para o Senado foi o projeto do governo que altera trechos da lei que trata daquela taxa de 20% sobre os produtos importados com valor de até $50 comprados pela internet. A lei foi publicada em julho, depois de muita discussão no Congresso. Ela também trata de um programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de energia limpa, menos poluentes. O projeto aprovado agora isenta os medicamentos de até R$ 3.000 da taxa que seria cobrada dos produtos comprados pela internet com valores acima de $50. Sem essa correção, os medicamentos comprados pela internet estariam sujeitos a 60% de impostos. A oposição tentou elevar o valor da isenção dos medicamentos importados de R$ 3.000 para R$ 5.000, mas a mudança foi rejeitada pelo plenário. O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, disse que aumentar o valor para a isenção poderia prejudicar o consumidor e a indústria nacional. O problema é que não tem dados técnicos da Receita Federal que isso vai ser vantagem para o consumidor. Pelo contrário, ele vai para uma taxa de 60% de cara. E pela portaria do Ministério da Fazenda, a partir de R$ 3.000, você entra no rol de produto. Cada produto tem uma taxação. Então, isso é até uma garantia de majoração tributária. Além disso, nós estamos prejudicando a indústria nacional. Outro projeto aprovado pelo plenário dá aos produtores que fornecem cana-de-açúcar para as usinas de etanol participação na venda de créditos de carbono adquiridos pelas distribuidoras de combustíveis. O projeto altera a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como Renova Bio. Esse programa estimula a produção de combustível renovável. Um dos mecanismos para isso é a venda pelas usinas de álcool de um título chamado Crédito de Descarbonização, ou CBio. O CBio atesta a quantidade de carbono que deixou de ser emitido na atmosfera a partir da venda de biocombustíveis. Cada CBio equivale a 1 tonelada de carbono não emitida. Os CBios são negociados em bolsa e podem ser adquiridos, por exemplo, por empresas que queiram neutralizar as emissões de carbono decorrentes de suas atividades. As distribuidoras de combustíveis têm metas anuais de compra desses papéis, uma maneira de ajudar o Brasil a cumprir os acordos internacionais de redução de emissões. O
projeto prevê que o produtor da cana-de-açúcar terá participação proporcional à quantidade que entregar às usinas produtoras de etanol. Em princípio, a participação será de 60% das receitas geradas com a venda dos créditos, mas pode ser maior, dependendo do grau de eficiência do produto na produção do biocombustível. O projeto foi aprovado com o apoio de todos os partidos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a medida é justa e pode beneficiar 60 mil fornecedores de cana-de-açúcar. No Brasil, nós temos 60 mil fornecedores de cana. Nós temos no mercado dos combustíveis, biocombustíveis, um movimento de 4,6 bilhões na B3, onde são negociados. Então, portanto, esse projeto é extremamente justo e tem o nosso apoio, porque ele vai favorecer a toda a cadeia produtiva. Esse projeto seguiu para o Senado, assim como outro projeto aprovado, esse com mais uma medida para ajudar o Rio Grande do Sul. O projeto do governo autoriza a transferência de recursos do orçamento do Ministério da Educação para reformar escolas públicas afetadas pelas enchentes que atingiram o estado em maio. A medida vai valer para escolas de educação básica. De acordo com o governo, mais de 700 escolas gaúchas precisam de reformas. Os danos sofridos por 500 delas foram avaliados em quase 25 milhões de reais. A relatora, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, defendeu as ações de reconstrução do estado. Esse processo da reconstrução do nosso Estado, esse investimento na educação, nas áreas mais prioritárias, pensando na redução das desigualdades, mas também ampliando as possibilidades, é respeito pelo povo e, principalmente nesse momento, pelo povo gaúcho. Também seguiu para análise dos senadores projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a disponibilizar check-ups anuais para as mulheres, com consultas médicas e exames. O check-up, de acordo com a proposta, será oferecido à mulher, de preferência no mês do aniversário dela. O projeto também obriga a realização de campanhas para conscientizar as mulheres sobre a prevenção de doenças. A proposta contou com amplo apoio do plenário e foi defendida por parlamentares de todos os partidos. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu a inclusão também dos homens na medida. Que nós deveríamos, inclusive, incluir os homens nessa matéria, porque muito se diz que a mulher vive mais do que os homens. Sabe por que as mulheres vivem mais do que os homens? Que elas vão ao médico. E a gente tem que parar de gastar dinheiro público para tratar da doença. Nós temos que prevenir. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.